No casamento da minha irmã, fui barrada para não estragar as fotos. Para o jubileu do meu pai, quiseram que eu organizasse. Soltei um vídeo. Aos 12S, aplausos de pé. Meu pai baixou os olhos. Estou em frente ao projetor e vejo o meu pai empalidecer. A sala do restaurante Riverside Inn fica em silêncio. 75 convidados, entre os quais os seus antigos colegas dentistas, vizinhos, primos com as suas esposas, até mesmo o Sr. Gerald, que há 30 anos tratou os dentes do meu pai e depois se tornou seu amigo. Todos olham para o enorme ecrã que aluguei por $300, juntamente com o projetor. No ecrã, uma fotografia de casamento. A minha irmã, Bella, num vestido branco, o seu marido, Dexter, num fato cinzento, um ramo de peônias, sorrisos, lindo, perfeito, como na capa de uma revista. E então começa o vídeo. Eu mesma o montei. Não dormi por 2 noites. Aprendi a usar um programa que nunca tinha aberto antes. A câmera desliza pelo salão de festas, mostra os convidados, o bolo, os arranjos florais. A música é suave, romântica. Os amigos do meu pai sorriem, alguém enxuga uma lágrima. Bella está sentada à mesa da presidência. Segura a mão de Dexter, seu rosto não expressa nada. Ela ainda não entende. 12º segundo. O vídeo para abruptamente e muda para outra cena. É uma gravação do antigo telemóvel da minha mãe, que encontrei numa caixa no sótão há 3 meses, salão do ateliê de casamentos Enchanted Bride. Bella está em frente ao espelho com um vestido de noiva. A costureira costura a bainha e ao lado, perto do cabide com o véu, estou eu, Charlotte Cambridge, com 26 anos na época, vestindo um suéter cinza, comum e jeans, cabelo preso em um rabo de cavalo, rosto sem maquiagem, cansado. Eu ainda não tinha engordado. Isso aconteceria mais tarde, após a morte da minha mãe. Na época, eu tinha uma aparência normal, não perfeita como Bella, mas normal. A minha mãe segurava o telemóvel, filmando Bella, mas acidentalmente me filmou também. No vídeo, ouvem-se vozes. Mãe, veja como o corpete fica perfeito. A voz de Bella é alegre, feliz. Sim, querida, pareces uma princesa. E então eu digo algo sobre a cor do véu e a Bella vira-se para mim. O rosto dela muda, da alegria para a irritação em uma fração de segundo. Charlotte, pode sair da frente? Estás a estragar a imagem. A minha mãe cala-se, a câmara treme. E então Bella diz claramente, em voz alta. Na verdade, Charlotte, eu queria falar contigo. Tu não podes vir ao casamento. No vídeo, eu congelo. A costureira finge não ouvir nada, mas as suas mãos também param. O quê? A minha voz é baixa, insegura. A mãe está a morrer, diz Bella com tanta naturalidade como se estivesse a falar sobre o tempo. O casamento será 2 meses após a morte dela, no máximo 3. E tu vais choramingar em cada esquina, estragar todas as fotos com o teu rosto choroso. Não quero que o meu dia se transforme num velório. Silêncio. No ecrã, vê-se como eu aperto as mãos. A mãe baixa o telefone, mas a gravação não para. Agora a câmera está voltada para o chão, mas as vozes são perfeitamente audíveis. Bella, é a tua irmã, diz a mãe baixinho com a voz fraca. Mãe, é o meu dia, tenho o direito de querer que tudo seja perfeito. Além disso, olha para ela agora. Ela já está com um aspecto péssimo. Imagina como estará daqui a alguns meses. Charlotte vai compreender. Não é, Charlie? Não respondo nada. Ouve-se a porta do ateliê a abrir e a fechar. Saí, e a minha mãe não me impediu. Ela estava demasiado fraca para sequer levantar a voz. O vídeo é interrompido. A fotografia do casamento aparece novamente no ecrã. Bella sorridente, o pai orgulhoso a conduzindo ao altar. A família perfeita, sem mim. A sala explode, não com aplausos, mas com gritos. Alguém grita, meu Deus! Outro, como ela pôde? Tia Rosalind, irmã da minha mãe, levanta-se e olha para Bella com tanta raiva que a minha irmã se afasta da mesa. O meu pai fica imóvel, com o rosto cinzento. Dexter, marido de Bella, olha para si da sua esposa como se a visse pela primeira vez.
E então, algo estranho acontece. A senhora Rosemary, vizinha que conhece a nossa família há 30 anos, levanta-se e começa a aplaudir, lentamente, em voz alta. O Sr. Howard, colega do meu pai, junta-se a ela. Depois, mais alguém. E mais. Em 1 minuto, metade da sala está aplaudindo de pé. Eles olham para mim. Para mim, Charlotte, que emagreceu depois de ganhar peso por causa da dor, que aprendeu a editar vídeos, que passou 3 meses a preparar esta noite não para homenagear o meu pai, mas para mostrar a verdade. Bella levanta-se bruscamente, a sua cadeira cai. Ela olha para mim e vejo nos seus olhos o mesmo que vi há 4 anos no ateliê. Desprezo. Mas agora ele está misturado com outra coisa. Medo. Tu, a sua voz treme. Tu destruíste. O que eu destruí, Bella? A minha pergunta é baixa, mas a sala está tão silenciosa que todos ouvem. A ilusão? O pai finalmente se mexe. Ele baixa os olhos. Não olha para mim. Não olha para a Bella. Simplesmente levanta-se e sai da sala silenciosamente como um fantasma. A mãe morreu a 19 de março. A Bella marcou o casamento para 1 de junho, exatamente 2 meses e meio depois. Tempo suficiente para todos recuperarem a razão, disse ela ao pai. Ele concordou. Ele sempre concordava com a Bella. Não fui convidada oficialmente. Simplesmente não fui convidada. A Bella não ligou, não escreveu, não falou sobre o casamento quando nos vimos no velório, no 40 dias. E então, 1 semana antes do casamento, o meu pai ligou-me e disse: Charlotte, tu compreendes que a Bella está lá a passar por um momento difícil, não é? O casamento é um momento estressante. Ela quer que tudo corra bem. Eu compreendo, respondi, embora não compreendesse nada. Tudo bem. Eu sabia que tu entenderias. Ele desligou o telefone. Eu estava sentada no sofá do meu apartamento de 1 quarto nos arredores da cidade e olhava pela janela. Era uma noite quente de maio. Lá fora, as crianças brincavam no quintal e suas risadas ecoavam lá de cima. E eu ficava sentada pensando: quando exatamente me tornei desnecessária para a minha família? Depois da morte da minha mãe, eu desabei. Não imediatamente. Primeiro foi o choque, depois o funeral, depois as intermináveis burocracias, as dívidas do tratamento, a venda do carro da minha mãe. E então, quando tudo acabou, percebi. Eu estava sozinha. O meu pai se afastou, trancou-se na casa onde morou com a minha mãe por 40 anos. Bella mudou-se para Dexter 1 mês após o funeral. Fiquei sozinha com a minha dor. Comecei a comer. Não porque estivesse com fome, simplesmente porque a comida preenchia o vazio. Pizza à meia-noite, gelado diretamente do balde, batatas fritas, chocolate, tudo o que não precisava de ser preparado. Em 10 meses, ganhei 20 quilos. Perdi o interesse pelo trabalho. Eu era vendedora na Tech World, uma grande loja de eletrônica na Oakland Avenue. Antes, eu gostava de interagir com os clientes, ajudá-los a escolher os aparelhos, explicar como configurar um novo telemóvel ou ligar uma impressora. Mas, depois da morte da minha mãe, eu simplesmente fazia os movimentos. Sorria quando era preciso. Dizia: claro, vou ajudar quando me pediam. Mas por dentro estava vazia. O casamento aconteceu no dia 1º de junho, há 3 anos. Sábado, dia ensolarado, 28 graus Celsius. Eu vi as fotos. Bella postou todas elas nas redes sociais. Convidados em vestidos leves e ternos. A cerimônia no jardim, perto do lago. Dexter, emocionado e feliz. O pai, que conduz Bella ao altar, segura-lhe a mão, sorri. 6 amigas em vestidos cor-de-rosa, um bolo de 3 andares, dança até de manhã. Eu não estava lá. Eu fiquei em casa 15 quilos mais pesada do que estava no funeral da minha mãe, comendo gelado e assistindo a uma série que já tinha visto 3 vezes. Bella não ligou depois do casamento, o pai também não. Apenas a tia Rosalind me enviou uma mensagem. Como está, querida? Respondi. Normal. Mentira, claro. Algo se partiu em mim depois daquele casamento. Não imediatamente.
Aconteceu gradualmente. Primeiro pensei, por que é que eu permito que eles me tratem assim? Depois, o que posso fazer para mudar isso? Comecei a ir a uma psicoterapeuta. Ela não me dava conselhos, ela apenas ouvia e fazia perguntas. Por que achas que mereces isso? O que sentiste quando a Bella te disse aquelas palavras? O que queres sentir? Comecei a praticar desporto. Não no ginásio. Eu detestava ginásios, onde todos se olham uns aos outros. Comprei uma esteira em promoção por $100 e corria em casa, assistindo séries. No início, 5 minutos, depois 10, depois meia hora. Em 2 anos, emagreci 20 quilos. Voltei ao peso que tinha antes da morte da minha mãe. Mudei o penteado. Cortei o cabelo comprido e fiz um corte curto na altura dos ombros. Pintei para um tom mais escuro. Comprei roupas novas. Recebi um aumento no trabalho. O meu gerente, Ralph Dillon, um homem baixo com barriga de cerveja e cheiro constante de café, me ofereceu o cargo de vendedora consultora sênior, salário maior, mais responsabilidade. Eu aceitei. E então, há 3 meses, meu pai ligou. Pela primeira vez em 10 meses. Charlotte. A voz dele parecia que ele tinha esquecido como falar comigo. Vou fazer 60 anos. Gostaria de dar um jantar. Parabéns, respondi. A Bella está ocupada. Ela não pode tratar disso. E tu trabalhas com tecnologia, certo? Podes organizar algo. Bem, tu sabes, com vídeos, fotografias, algo bonito. Fiquei em silêncio. Ele esperou. Por favor, Charlotte. Por mim. Eu poderia ter recusado. Devia ter recusado. Mas em vez disso eu disse: tudo bem, eu organizo. E aqui estou eu, na sala onde os convidados me aplaudem de pé, onde Bella me olha com ódio, onde meu pai baixou os olhos e saiu sem dizer uma palavra. A tia Rosalinde aproxima-se de mim, abraça-me pelos ombros e sussurra: a tua mãe teria orgulho em ti. Mas não sinto triunfo. Olho para a Anabela, que está no meio da sala, e percebo. Isto é apenas o começo, porque ainda há coisas que descobri enquanto preparava esta noite. Coisas sobre Bella, sobre o seu casamento, sobre o dinheiro que o pai lhe dava, coisas que podem mudar tudo. Mas por enquanto, eu apenas sorrio e digo ao microfone: o jantar será servido em 15 minutos. Bom apetite! Bella sai correndo da sala. Dexter fica sentado imóvel, olhando para as suas mãos. E eu desligo o projetor e penso: o que vai acontecer a seguir? O pai liga-me às 7 da manhã do dia seguinte. Não estou a dormir. Estou deitada na cama, olhando para o teto, revivendo mentalmente a noite anterior. O telefone vibra na mesinha de cabeceira, exibindo pai. Pego no aparelho. Charlotte. A sua voz é dura, sem cumprimentos. Venha até minha casa, agora. Ele desliga sem esperar pela resposta. Fico sentada na beira da cama por mais 5 minutos. Depois me visto. A viagem até a casa do meu pai demora 20 minutos. Ele mora num subúrbio tranquilo, onde todas as casas são iguais, com relvados bem cuidados e cercas brancas. A casa onde cresci, onde a minha mãe fazia bolos aos domingos, onde a Bella tocava piano na sala de estar, enquanto eu fazia os trabalhos de casa na cozinha, porque gostava de ouvir a minha mãe a preparar o jantar. Estaciono perto da entrada. O carro do meu pai está no seu lugar. Ao lado está o Toyota branco da Bella. Então ela também está aqui. Ótimo. A porta não está trancada. Entro e imediatamente ouço vozes na sala de estar. Bella grita. Raramente a ouço assim. Normalmente ela controla a voz, mesmo quando está zangada. Ela humilhou-me na frente de todos. Na frente dos teus amigos, na frente do Dexter, na frente... Meu Deus, pai, todos viram esse vídeo. Bella, acalma-te. A voz do meu pai está cansada. Acalmar-me? Você tem noção do que ela fez? Ela arruinou o seu aniversário. Entro na sala de estar. Bella está no meio da sala com o rosto vermelho e o cabelo despenteado. Ela geralmente está sempre bem penteada.
O pai está sentado na sua poltrona favorita perto da lareira, segurando uma chávena de café. Ele olha para mim e não consigo decifrar a sua expressão. Aqui está ela. Bella vira-se para mim, a sua voz cheia de veneno. A heroína da noite. Tu querias falar comigo, digo ao meu pai, ignorando Bella. Senta-te, Charlotte. Sento-me no sofá. Bella permanece de pé, cruzando os braços sobre o peito. Explique-me. Meu pai coloca a chávena sobre a mesa. O que foi aquilo ontem? Você me pediu para organizar uma noite com vídeos e fotos. Eu organizei. Tu sabes o que estavas a fazer? Interrompe Bella. Tu escolheste aquele vídeo de propósito para me humilhar. Mostrei a verdade, digo calmamente. O que realmente aconteceu há 4 anos. Há 4 anos. Bella aproxima-se. Foi há 4 anos, Charlotte. As pessoas mudam. O quê? Arrependeste-te? Olho nos olhos dela. Alguma vez pediste desculpa a mim? Pelo menos uma vez nestes 4 anos? Bella fica em silêncio. O pai desvia o olhar dela para mim. Isso não justifica o que fizeste, diz ele finalmente. Humilhaste a tua irmã na frente de todos. Estragaste a minha noite. Estraguei a tua noite. Repito, não estraguei o casamento da Bella ao proibir-me de ir. Não estraguei o último ano de vida da minha mãe ao visitá-la. Estraguei a tua noite. Não ouse mencionar a mãe. Bella dá um passo à frente, mas o pai levanta a mão. Chega, as duas. Ele se levanta, vai até a janela e olha para a rua. Charlotte, estou desapontado com você. Pensei que já tivesse superado aquele incidente do casamento, mas ao que parece ainda não consegues esquecer o ressentimento. Fico sentada em silêncio. O que posso dizer? Que ele está certo? Que realmente não consigo esquecer? Bella é tua irmã, ele continua. A única que tens. Eu não vou viver para sempre. Quando eu não estiver mais aqui, só restarão vocês duas. E se você continuar agindo assim... Pai! Bella o interrompe, sua voz de repente se tornando mais suave, quase suplicante. Eu não quero ser inimiga da Charlotte. A sério. Mas ela tem de perceber que o que fez ontem é inaceitável. O pai acena com a cabeça. Ele concorda com ela. Claro! Ele sempre concordou com a Bella. Desculpa, digo eu levantando-me, mas não vou arrepender-me do que fiz ontem, e se esperam que peça desculpa, vão por água abaixo. Dirijo-me para a porta. O meu pai chama-me, mas não me viro. Saio de casa, entro no carro. As minhas mãos tremem quando coloco a chave na ignição. Não choro, apenas tremo. O telefone toca quando chego ao meu apartamento. É a tia Roslyn. Charlotte, querida, a sua voz é calorosa, compassiva. Como está? Normal, minto. Não é a melhor mentirosa do mundo. Ela sorri. Eu vi o que aconteceu ontem. O teu pai e a Bella foram embora logo após o vídeo, mas eu fiquei. Conversei com os convidados. Sabes, a maioria está do teu lado. Ah, sério? Sim. A senhora Roselda disse que sempre soube que a Bella era egoísta. O Sr. Howard chamou o que ela fez de cruel. Até o antigo sócio do teu pai, o Dr. Malone, disse que o Clark sempre mimou demais a Bella. Fico em silêncio, digerindo essa informação. Charlotte, posso passar na tua casa? Preciso de falar contigo. A sós. Ela chega daqui a meia hora. Rosalind é uma mulher de 62 anos, esguia, com cabelos grisalhos presos num coque. Ela se parece com a mãe. Os mesmos olhos verdes, o mesmo queixo teimoso. Trabalhou como bibliotecária toda a sua vida. Ficou viúva há 10 anos e não teve filhos. A minha mãe não era apenas sua irmã, mas também sua melhor amiga. Estamos sentadas na minha pequena cozinha a beber chá. Rosalind fica em silêncio por um longo tempo, girando a chávena nas mãos. A tua mãe, ela finalmente começa. Antes de morrer, estava muito preocupada contigo. A nossa última conversa, 2 dias antes de ela... Rosalind cala-se, engole em seco. Ela pediu-me para cuidar de ti. Disse que o Clark não o faria, que ele estava demasiado obcecado com a Bella. Por quê? Pergunto baixinho. Por que é que ele sempre a escolheu?
Não sei ao certo. A tua mãe disse que, depois do teu nascimento, o Clark ficou deprimido. Ele queria um filho, e quando tu nasceste, ele afastou-se. Não de repente, mas gradualmente. E quando a Bella apareceu, ele viu nela o que queria ver. Uma filha bonita e bem-sucedida que correspondia à sua ideia de ideal. Fico sentada em silêncio. Isso explica muita coisa, mas não alivia a dor. Mas há mais uma coisa, continuou Rosalind. A tua mãe pediu a Bella para cuidar de ti. Pediu diretamente quando estávamos no hospital, uma semana antes de ela morrer. Bella estava ao lado da cama, segurando a mão da mãe e prometendo. Ela disse: Prometo, mãe, vou cuidar da Charlie. Ela nunca ficará sozinha. Mas, pelo que sei, depois do funeral, Bella nunca ligou para ti, nenhuma vez. Fecha os olhos. Claro, claro. Ela prometeu e esqueceu. E mais uma coisa, Rosalind inclina-se para mais perto, sua voz fica mais baixa. Não tenho certeza, mas acho que o casamento de Bella não está indo bem. Eu a vi há um mês em um café na Wilshire Street. Ela estava sentada com o marido. Não era o Dexter. Era um homem mais velho, com cerca de 50 anos. Eles estavam de mãos dadas. O meu coração acelera. Tens a certeza? Sim. Não me aproximei, não quis interferir, mas lembrei-me do rosto dele, cabelos grisalhos, um fato caro, comportava-se com confiança, e Bella olhava para ele de uma forma diferente da forma como uma esposa olha para o seu marido. Diferente. Rosalind sai 1 hora depois, deixando-me com um monte de pensamentos. Deito-me no sofá e olho para o teto. O casamento de Bella não é tão perfeito quanto parece. Por que isso não me surpreende? No dia seguinte, no trabalho, conto tudo ao Garrett. Garrett Thorne é técnico na Tech World. Trabalha aqui há 8 anos, tem 35 anos, é divorciado, mora sozinho num pequeno apartamento a 10 minutos da loja. Conhecemos-nos há 2 anos, quando eu estava a sair do meu estado depressivo. Ele ajudou-me a configurar o meu novo portátil e começamos a conversar. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambos passamos por perdas e estávamos a tentar nos reencontrar. O Garrett não é bonito, tem estatura média, é um pouco magro, tem cabelo ralo e usa óculos, mas tem olhos castanhos bonitos e uma voz calma e tranquilizante. Começamos a tomar café juntos depois do trabalho. Primeiro uma vez por semana, depois com mais frequência. Ele contou-me sobre o seu divórcio. A sua esposa Caitlin deixou-o há 3 anos por causa do seu chefe na agência de publicidade onde ela trabalhava. Garrett chegou à casa e encontrou o apartamento vazio e um bilhete na mesa. Desculpa, não consigo mais. C. Ele não viu isso a acontecer. Pensava que estava tudo bem. Ainda tens o telemóvel da tua mãe? Pergunta Garrett quando lhe conto sobre a conversa com Rosalind. Sim. Por quê? Posso dar uma olhadela? Talvez haja mais alguma coisa lá. Mensagens, fotos, algo que ajude a entender o que está a acontecer com Bella. Encontramo-nos à noite no meu apartamento. Dou-lhe o velho iPhone da minha mãe. Ainda o tenho. Guardei-o como lembrança. Garrett liga-o ao seu portátil e inicia um programa qualquer. Espera! Há muitas mensagens diferentes aqui. Posso tentar recuperá-las. Esperamos 20 minutos. Garrett digita, murmura algo para si mesmo. E então seu rosto muda. Oh, não! Ele diz baixinho. O que foi? Ele vira o laptop para mim. Na tela, a correspondência entre minha mãe e Bella. As datas. 1 ano antes da morte da minha mãe. Bella, tens de falar com o Dexter. Ele não pode continuar a viver assim. As dívidas não são brincadeira. Mãe, eu sei, mas ele prometeu encontrar um emprego melhor. Ele está a esforçar-se. Querida, ele vende carros usados por uma comissão mínima. Isso não vai sustentar-vos, especialmente se vocês querem se casar. Não posso terminar com ele. Todas as minhas amigas já estão noivas. Mary vai se casar em abril, Jessica em maio. Não posso ser a última. Isso não é motivo para se casar, Bella. É fácil para si dizer isso. Teve um casamento perfeito, uma família perfeita. E eu? O meu pai já me perguntou
Quando é que eu finalmente vou organizar a minha vida? Não posso desapontá-lo. Continuo a ler. Mais uma troca de mensagens, um mês antes do casamento. Mãe, conversei com o meu pai. Ele concordou em pagar o casamento, 30 mil. Isso vai cobrir tudo: salão, catering, vestido, flores. Bela, isso é muito dinheiro. Não podes pedir tanto dinheiro a ele. Por que não? Ele é meu pai. Ele quer que eu seja feliz. E ele pode pagar. E a Charlotte? Falaste com ela sobre o casamento? Mãe, a Charlotte não está bem. Ela está péssima depois da tua doença. Não quero que ela estrague as fotos. Tu entendes? Não, Bella, eu não entendo. A correspondência termina aqui. A mãe não escreveu mais para Bella, ou Bella apagou o resto das mensagens. Fico sentada em silêncio. Garrett olha para mim, esperando por uma reação. Então ela não se casou por amor, digo finalmente. Ela casou-se porque tinha medo de ser a última entre as amigas. Parece que sim. E o pai pagou 30 mil pelo casamento, para o qual não fui convidada. Sim. Levanto-me e aproximo-me da janela. Já está escuro na rua, os candeeiros brilham fracamente. Garrett aproxima-se e fica ao meu lado. O que vais fazer? Ele pergunta baixinho. Não sei, mas isso é mentira. Eu sei, quero saber mais. Quero saber quem é o homem com quem Rosalind viu Bella. Quero saber se ela é feliz no seu casamento perfeito. Quero saber a verdade. 3 dias depois, Bella liga-me. A sua voz está diferente. Não está zangada nem irritada. Quase triste. Charlie, podemos encontrar-nos para conversar. Sozinhas, sem o pai, sem o Dexter. Só nós duas. Fico em silêncio, a pensar. Parte de mim quer recusar, mandá-la embora. Mas outra parte está curiosa. O que ela quer dizer? Tudo bem. Onde? No restaurante Green Garden, em Jersey. Amanhã, às 12 horas? Eu concordo. O restaurante está meio vazio quando chego. Bella já está lá, sentada à mesa perto da janela, com o menu nas mãos, mas sem olhar para ele. Ela está vestida de forma simples, calças de ganga, blusa branca, o mínimo de maquilhagem. Parece cansada. Sento-me à sua frente. A empregada de mesa aproxima-se, fazemos o pedido. Salada para mim, sopa para Bella. Ficamos em silêncio até a empregada se afastar. Obrigada por ter vindo, diz Bella finalmente. O que queres, Bella? Ela suspira, pousa o menu. Quero que acabemos com isto. Toda esta hostilidade. Somos irmãs, Charlie, únicas uma para a outra. A mãe não gostaria que vivêssemos assim. A mãe não gostaria que não me deixasses ir ao teu casamento. Respondo calmamente. Bella morde o lábio. Eu arrependi-me disso. A sério. Mas na altura parecia-me que estava a fazer a coisa certa. Tu parecias tão mal e repugnante. Eu tinha medo que estragasses o meu dia com a tua tristeza. O meu dia, repito. Sempre o teu dia, a tua tristeza, a tua vida. E eu, Bella, alguma vez pensaste em mim? Claro que pensei. Ela levanta a voz, depois olha em volta, percebendo que as pessoas estão a olhar. Baixa o tom. Achas que é fácil para mim? Achas que eu não sei que a mãe gostava mais de ti? Eu congelo. O quê? A mãe gostava mais de ti, repete Bella. E há algo parecido com dor na sua voz. Tu sempre foste a sua primogênita, a sua filha especial. Ela olhava para ti como nunca olhou para mim. E eu era apenas uma boneca bonita. A nossa pequena princesa, dizia o pai. Mas isso era tudo do que eu era para eles. Bonita, não sei o que dizer. É tão inesperado que fico apenas sentada a olhar para ela. E quando a mãe adoeceu, continua Bella, eu não podia estar com ela tão frequentemente como tu. Não conseguia ver a mãe a morrer. Isso partia-me por dentro. Mas tu eras forte, estavas ao lado dela todos os dias, e eu tinha inveja de ti. Meu Deus, como tinha inveja! A empregada traz a comida. Ficamos em silêncio até ela se afastar. Bella, digo baixinho, se realmente sentias isso, por que nunca me disseste? Por que em vez disso simplesmente me afastaste? Porque não sabia como. Ela olha para mim e há lágrimas nos seus olhos.
Eu não sabia como ser vulnerável, como mostrar fraqueza. O meu pai me ensinou que eu tinha que ser sempre perfeita, sempre sorrir, sempre parecer impecável. E tu podias te permitir ser verdadeira. E eu te odiava por isso. Fico sentada em silêncio, digerindo as palavras dela. Parte de mim quer acreditar nela, quer abraçá-la, dizer que tudo vai ficar bem. Mas a outra parte, fria, cautelosa, lembra-se da dor, da humilhação, da solidão. Não estou a pedir que me perdoes imediatamente, diz Bella. Eu entendo que te magoei, mas peço que me des uma oportunidade, dê-nos uma oportunidade de sermos irmãs novamente. E quanto ao pai, pergunto, ele está do seu lado, ele está sempre do seu lado. Vou falar com ele, prometo. Só não destrua mais a nossa família. Por favor, Charlie. Olho para ela, ela parece sincera, mas algo em mim não confia nela. Talvez porque eu saiba das dívidas dela, do facto de o pai ter pago o casamento. Talvez porque me lembre das palavras de Rosalind sobre o homem no café. Vou pensar, digo finalmente. Bella acena com a cabeça. Comemos em silêncio. Quando chega a hora de pagar, ela diz: eu pago, por nós duas. Eu deixo. Saímos do restaurante e ficamos no estacionamento. Bella me abraça. Rapidamente, sem jeito. Não a abraço de volta. Liga-me, diz ela, quando estiveres pronta. Ela entra no carro e vai embora. Fico parado, olhando para ela. Então noto algo estranho. No banco de trás do carro dela está um casaco masculino. Carroçaria, cinzento, não é do Dexter. Ele usa casacos baratos de tecido sintético. É outra coisa. Sento-me no meu carro e ligo para o Garrett. Se precisamos descobrir quem é esse homem. A ligação vem do primo do meu pai, o tio Mervyn, na sexta-feira à noite. Acabara de chegar do trabalho, tirei os sapatos e estava prestes a aquecer o macarrão de ontem, quando o telefone vibrou. Charlotte? A voz de Mervyn estava rouca por causa do tabaco. É o tio Mervyn. Como está, minha filha? Não somos próximos. Ele veio ao funeral da minha mãe, mas nem ele nem eu fomos convidados para o casamento da Bella. A última vez que o vi foi no aniversário do meu pai, onde ele estava sentado num canto com uma mulher, a beber uísque. Tudo bem, respondi com cautela. E você? Ouça, não estou a ligar só para conversar. Ele está a tossir. Ontem estive com o teu pai. Ele pediu-me para autenticar um documento. Sou advogado, embora aposentado, mas ainda tenho a licença. E... ouve, acho que precisas saber disso. O meu coração acelera. Sobre o quê? Ele está a reescrever o testamento, uma nova versão. Não pude deixar de assinar. Ele é meu primo e tem o direito de dispor dos seus bens, mas, Charlotte, há coisas que me parecem injustas. O que, exatamente? Mervyn suspira. A casa onde vocês cresceram, avaliada em cerca de $400 mil, ele deixa para a Bella, na totalidade. Diz que ela está a constituir família e precisa de espaço, embora ela já more na sua própria casa com o Dexter. A ti ele deixa $10 mil das suas poupanças. É tudo. Sento-me no sofá. 10 mil de um patrimônio avaliado em mais de 410 mil. Por quê? Pergunto, embora já saiba a resposta. Ele disse-me, e cito, não consigo confiar na Charlotte depois daquele circo público. Se ela quer ser tão vaidosa, que se admire com o seu próprio dinheiro depois da minha morte. Mervyn cala-se. Charlotte, não sei o que aconteceu entre vocês, mas isso não parece certo. Tu és filha dele. Tens os mesmos direitos que a Bella. Obrigada por me contar, digo baixinho. Se quiser, posso falar com ele, tentar convencê-lo. Não precisa, mas obrigada. Despedimo-nos. Sento-me no sofá, olhando para essa parede vazia. $10 mil. Por 30 anos de vida, por alimentar a minha mãe quando ela não conseguia comer sozinha, por segurar a sua mão quando ela estava a morrer, por tudo. $10 mil. Ligo para a da Rosalind. Ela atende após o terceiro toque. Querida, aconteceu alguma coisa? Conto-lhe sobre o telefonema do Mervyn. A Rosalind ouve em silêncio e depois fica muito tempo sem dizer nada.
Oh, teu pai, ela finalmente diz, com raiva na voz. Ele sempre foi cego em relação a Bella, mas isto é demais. Não sei o que fazer, admito. Talvez eu deva simplesmente aceitar isso? Esquecer todos eles? Não, Roslyn é categórica. Você precisa falar com ele, descobrir se ele está falando sério. Talvez a Bella o tenha influenciado. Talvez ele mude de ideias se falares com ele. Ele disse ao Mervyn que não confia em mim. Então lembra-lhe quem ficou ao lado da cama da tua mãe durante 11 meses. Não foi a Bella, foste tu. Ela tem razão. Tenho de tentar. E mais uma coisa, a tua mãe disse-me antes de morrer que te deixou um cofre no banco. Um cofre pessoal. Devia ter cartas, fotografias, algo importante. Ela disse que o Clark sabia disso, mas talvez ele se tenha esquecido de te dizer depois do funeral. Um cofre no banco. Por que é que ninguém me disse nada? Obrigado, digo eu. No dia seguinte, sábado, vou ter com o meu pai. Não ligo antes. Não quero que ele se prepare, ou pior ainda, que a Bella esteja lá. Ao estacionar perto da casa, vejo que o carro dele está no lugar, o da Bella não. Ótimo. Lamo a campainha. Espero 1 minuto. A porta se abre. O meu pai está em roupa de casa. Calças de ganga velhas e camisa de flanela. Parece mais velho do que no aniversário. Mais grisalho, mais cansado. Charlotte, diz ele sem emoção. O que estás a fazer aqui? Preciso de falar consigo. Ele não me convida assim a entrar. Fica parado na porta. Se veio pedir desculpa... Vim falar sobre o testamento. Interrompo-o. O seu rosto fica impassível. Quem lhe disse? Não importa. É verdade? $10.000 e nada mais? Ele suspira, recua e finalmente deixa-me entrar. Entramos na sala de estar. Tudo está igual a como estava há 5 anos, quando a minha mãe ainda morava aqui. As mesmas cortinas, o mesmo sofá, o mesmo tapete. É como se o tempo tivesse parado. Senta-te, diz ele. Sento-me. Ele permanece de pé, cruzando os braços sobre o peito. Sim, é verdade. Eu reescrevi o testamento. Por quê? Porque não posso mais confiar em você. A voz dele é brusca. O que você fez no meu aniversário me mostrou quem você realmente se tornou. Rancorosa, vingativa. Não quero deixar os meus bens para alguém assim. Eu mostrei a verdade, digo baixinho, tentando manter a calma. A Bella não me deixou ir ao seu casamento. Isso é um facto. Tu estavas lá, pai. Levaste-a ao altar sabendo que eu não estava lá. A Bella tinha motivos. Que motivos? Levanto-me, não consigo mais ficar sentada. Que eu estragaria as fotos. Que eu choraria em cada canto. Isso é desculpa para excluir a irmã do dia mais importante da sua vida? O meu pai fica em silêncio. Eu continuo. Eu alimentei a minha mãe quando ela não conseguia comer. Eu trocava as roupas dela quando ela não conseguia sair da cama. Eu estive lá todos os dias nos últimos 6 meses da vida dela. Onde estava a Bella? Uma vez por semana, por 1 hora. Mas tu deixas tudo para ela. Por quê? Porque a Bella está a construir uma família. Ele explode. Ela tem um marido. Talvez em breve tenham filhos. Ela precisa de espaço. E tu... Ele aponta para mim. Tu estás sozinha. Não tens ninguém. Para que precisas de uma casa grande? As suas palavras atingem-me como bofetadas. Estou sozinha. Não tenho ninguém. Porque esta casa também é minha. Digo, tentando não chorar. Eu cresci lá. A minha mãe morreu lá. É a única coisa que me resta dela. A Bella também tem direitos sobre esta casa. Mas ela tem mais direitos do que eu? 40 vezes mais? O meu pai vira-se, aproxima-se da janela. Tomei uma decisão. É definitiva. Fico em silêncio, lutando contra as lágrimas. E então me lembro do cofre. Roslyn disse que a minha mãe me deixou algo, um cofre no banco. O meu pai se vira com uma expressão de surpresa no rosto. Um cofre? Ele pensa. Sim, meu Deus, eu tinha esquecido completamente. Depois do funeral, aconteceram tantas coisas.
Ela deu-me a chave e disse para a entregar a ti, mas depois... Onde está a chave? Ele vai para o escritório. Ouço a procurar alguma coisa. Volta alguns minutos depois com um pequeno envelope. Aqui está. Banco First National, na Oak Street. Cofre número 238. Pego o envelope. Ele está frio na minha mão. Isso é provavelmente a última coisa que receberás de mim enquanto eu estiver vivo, diz meu pai, e não quero mais ver-te até que peças desculpas sinceras a Bella e a toda a família, a todos aqueles que humilhaste no aniversário. Olho para ele, para o homem que deveria ter sido meu pai, que deveria ter me protegido, amado, mas em vez disso ele escolheu, e não me escolheu. Está bem, digo baixinho, vou-me embora. Ele não me impede. Dirijo-me à porta e ouço-o dizer atrás de mim: Charlotte, eu viro-me. Eu não queria que fosse assim, mas tu obrigaste-me a fazer uma escolha. Não respondo nada, simplesmente saio de casa. Sento-me no carro, coloco o envelope no banco do passageiro. As minhas mãos tremem quando coloco a chave na ignição. O banco abre às 9 da manhã de segunda-feira. Pego um dia de folga no trabalho. Digo ao Ralph que não estou me sentindo bem. Ele não discute, pois raramente pego dias de folga. O cofre é pequeno, de metal. A funcionária do banco, uma mulher de meia idade com óculos presos a uma corrente, leva-me para uma sala privada. Deixa-me sozinho com o cofre. Abro-o com as mãos trêmulas. Dentro há uma pilha de papéis amarrados com uma fita azul. Algumas fotografias. Um pequeno diário com capa de couro. Pego o diário primeiro, abro-o. A caligrafia da minha mãe é cuidadosa, inclinada. Fevereiro de 2020. Os médicos disseram-me hoje que não me resta muito tempo. Talvez um ano, talvez menos. Não contei ao Clark. Não sei como contar às meninas, mas tenho que deixar isto para a Charlotte. Ela tem que saber a verdade. Folheio as páginas. Não há muitas anotações. A minha mãe estava fraca no final, tinha dificuldade em escrever, mas o que está lá parte-me o coração. O Clark voltou a falar da Bella hoje, como ela é bonita, como é inteligente. Ele não mencionou a Charlotte nenhuma vez. Perguntei-lhe, por que é que nunca falas da Charlotte? Ele respondeu, ela consegue lidar com isso sozinha, não precisa da minha atenção, mas isso não é verdade. Todos nós precisamos de atenção, especialmente dos nossos pais. Mais adiante, a Charlotte veio novamente hoje, deu-me sopa para comer, leu-me um livro, vejo que ela está cansada. Trabalho, depois eu, depois trabalho novamente e Bella veio por 20 minutos. Contou sobre o novo namorado, Dexter. Mostrou uma foto. Ele é bonito, mas há algo nos olhos dele. Não sei dizer o que é. Algo falso. Outra anotação que me faz parar. Receio que o Clark nunca me tenha perdoado por ter nascido a Charlotte. Ele queria um menino, insistiu nisso, e quando nasceu uma menina, ficou desapontado. Não o disse em voz alta, mas eu percebi. E depois da Bella, perdi a capacidade de ter filhos, complicações no parto, e o Clark nunca se permitiu amar a Charlotte completamente, porque ela o lembrava de que ele nunca teria um filho. Fecho o diário. Lágrimas escorrem pelo meu rosto, mas não as enxugo. O meu pai queria um menino. Eu fui um erro para ele, sempre fui. Quando saio do banco, já está a anoitecer na rua. Ligo para o Garrett. Posso ir aí? Claro. O que aconteceu? Conto quando nos encontrarmos. O Garrett mora num pequeno apartamento no segundo andar de um prédio antigo. 2 quartos, o mínimo de móveis, mas limpo e aconchegante. Ele abre a porta e percebe imediatamente o meu estado. Olhos chorosos, cartas amassadas nas mãos. Entre, diz ele baixinho. Sentamo-nos no sofá dele. Conto-lhe tudo. Sobre o testamento, a visita ao meu pai, a caixa, as cartas da minha mãe. Ele ouve em silêncio, sem interromper. Quando termino, ele pega na minha mão. Sinto muito, diz ele simplesmente. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Então ele diz, escuta, eu queria te contar uma coisa. Lembra-se de me ter pedido para descobrir mais sobre o homem que a Roslyn viu com a Bella? Aceno com a cabeça.
O meu amigo Michael, que é polícia, concordou em ajudar. Extraoficialmente, descrevi-lhe o homem com base no que me contou. Ele disse que pode ser o Wade Thurgate, investidor imobiliário, 50 anos, rico, mora no centro, tem um escritório em Wilshire. Thurgate, repito, o nome não me diz nada. O Michael diz que ele é conhecido em certos círculos, muito dinheiro, muitos contactos, e ele é conhecido por ter relações com mulheres casadas. O meu coração acelera. Achas, Bella? Não sei, mas se a Rosalind os viu juntos, de mãos dadas, parece suspeito. O que fazemos? O Garrett pensa. Podemos ver se ele vai lá. Se for, tiramos uma foto, anotamos o número da placa do carro. Depois, o Michael pode verificar o registro. Isso é espionagem, digo eu. Sim, concorda o Garrett. Mas tu queres saber a verdade? Eu aceno com a cabeça. Então vamos fazer isso. Esperamos até sexta-feira. Garrett tira a folga, eu também. Vamos até a casa de Bella à noite, às 7. Ela mora em um bairro bom, com casas grandes, garagens duplas e gramados bem cuidados. Estacionamos do outro lado da rua, 3 casas adiante, para não chamar atenção. Dexter costuma trabalhar até às 8 da noite, digo eu. Bella deve estar sozinha em casa. Esperamos, 7h30, 7h45, nada. E então, às 8 da noite, um Mercedes preto chega à entrada da casa de Bella. Carro caro, reluzente. Um homem sai do carro, alto, grisalho, de fato escuro. Ele olha em volta, depois dirige-se à porta. A porta abre-se antes mesmo de ele bater. Bella está lá, vestida com roupa de casa, calções e t-shirt. Ela sorri. Ele entra. A porta fecha-se. É ele? Pergunta Garrett. Sim. Tira uma foto da matrícula do carro. Garrett pega no telemóvel e tira várias fotos da matrícula. Depois, esperamos. 20 minutos. 30. Uma luz brilha através da janela do segundo andar. Vamos até a casa do Garrett. Ele liga imediatamente para o Michael e envia-lhe a foto da matrícula. O Michael liga de volta 1 hora depois. O carro está registrado em nome de Wade Gerald Thorngate, diz ele. Endereço: Penthouse na Wilshire Street, número 520. É ele. Obrigado, diz Garrett e desliga o telefone. Ficamos sentados em silêncio. Penso em Bella, no seu casamento perfeito, em como ela chorou no restaurante, dizendo que tinha inveja de mim, em como o pai lhe deixa todos os seus bens, porque ela vai constituir família. E agora? Pergunta Garrett. Não sei, admito. Parte de mim quer contar ao Dexter. Ele tem o direito de saber, mas outra parte acha que não é da minha conta. É da tua conta, diz Garrett baixinho. Olho para ele. Achas que devo fazer isso? Acho que deves fazer o que achas certo. Mas se fosse a minha irmã no meu lugar e ela traísse o marido, eu gostaria que alguém lhe contasse. Vou para casa às 10 da noite. Deito-me na cama e fico a olhar para o teto. Penso nas cartas da minha mãe, nas suas palavras. Perdoa, não por ela, por ti. Mas não consigo. Ainda não consigo. O telefone toca à meia-noite. Número desconhecido. Atendo o telefone. Alô? Charlotte? Voz masculina, agitada. É o Dexter. O meu coração para. Dexter? O que aconteceu? Preciso de falar contigo. É urgente. É sobre a Bella. O Dexter aparece 13 minutos depois. Ouço-o a subir as escadas. Os seus passos são pesados, lentos. Batidas à porta. Abro. Ele está com um aspecto horrível. Cabelo despenteado, olhos vermelhos, camisa por fora das calças. Dexter Hillman, 29 anos, gerente de vendas de carros usados. Eu só o vi algumas vezes. No funeral da minha mãe, depois por acaso numa loja. Ele sempre parecia confiante, sorridente. Agora parece abatido. Entre, digo baixinho. Ele entra, olha em volta do apartamento, pequeno, apertado, nada parecido com a sua casa no bairro nobre. Senta-se no sofá, segura a cabeça com as mãos. Quer chá? Café?
Algo mais forte, se tiver. Tenho uma garrafa de uísque que o Garrett trouxe há 1 mês. Sirvo-lhe um copo e a mim também, um pequeno. Sento-me em frente a ele. Conta. Ele bebe de um só gole, tosse. Encontrei uma mensagem, diz ele, finalmente, no telemóvel da Bella. Ela o esqueceu na cozinha quando foi tomar banho. Ele vibrou, eu olhei. Pensei que talvez fosse algo importante. E vi o nome, Wade. Ele olha para mim, à espera de uma reação. Aceno com a cabeça, mostrando que estou a ouvir. Abri a mensagem. Dizia: ele cala-se, engole em seco. Hoje às 8, o Dexter trabalha até tarde, certo? E ela respondeu: sim, mal posso esperar. Silêncio. A chaleira apita na cozinha. Levanto-me, desligo-a, volto. Revi a correspondência deles. Dura há 8 meses. 8, Charlotte. A voz dele quebra-se. Eles encontram-se 2 vezes por semana. Ele escreve-lhe coisas que um homem não escreve à mulher de outro. E ela responde: diz que o ama, que eu sou um erro, que se casou comigo porque tinha medo de ficar sozinha. Ele serve-se de mais uísque, bebe mais devagar desta vez. Quando ela saiu do banho, mostrei-lhe o telemóvel. Perguntei quem era o Wade. Ele ria amargamente. Ela não negou. Apenas disse: tu já sabias, não finjas estar surpreendido. Ela tem razão? Pergunto baixinho. Tu sabias? Longa pausa. Suspeitava, admite ele. Nos últimos 3 meses. Ela estava-se a ficar fria. Recusava-se a fazer sexo. Dizia que estava cansada. Saía da sala quando lhe ligavam. Mas eu tinha medo de verificar. Porque se eu tivesse a certeza de que era verdade, então teria de fazer alguma coisa. E o que posso fazer? Ele olha para mim e nos seus olhos vejo desespero. Se perder a Bella, perco tudo. A casa foi paga pelo teu pai, está em nome da Bella. O meu emprego, o meu chefe, deu-me o lugar porque a Bella conhece a mulher dele. Elas estão juntas num clube qualquer. Até o meu carro. O crédito foi pago por outra pessoa, só agora é que descobri. Adivinha quem? Wade Thorngate, investidor imobiliário, 50 anos, cheio de dinheiro. Ele levanta-se, anda pela sala. Eu vendi-me, Charlotte. Vendi-me pelo conforto, por uma esposa bonita e uma casa bonita, pela ilusão do sucesso. E agora parece que nem mesmo essa ilusão é minha. Fico em silêncio. O que posso dizer? Que tenho pena dele? Que a culpa é dele? Ambas as coisas são verdadeiras. O que vais fazer? Pergunto. Não sei. Ele volta a sentar-se no sofá. A Bella disse que, se eu quiser o divórcio, ela não se oporá, mas ficará com tudo, a casa, o dinheiro, até os meus amigos, porque, na verdade, eles são amigos dela. Ficarei sem nada. E se não se divorciar, ele olha para mim, então continuarei a viver neste teatro. Fingirei que não sei nada sobre o Wade. Fingirei que a minha vida não é uma mentira. Consegue viver assim? Longa pausa. Não sei, sussurra ele. Ficamos sentados em silêncio. O relógio na parede faz tic-tac. Finalmente Dexter diz: ah, meu Deus, por que te contei tudo isso? Charlotte, peço-te uma coisa. Não contes ao teu pai. Não agora. Isso vai matá-lo. Ele adora a Bella. Ele acha que ela é perfeita. Se ele descobrir, ele precisa saber. Interrompo. Ele está deixando todos os seus bens para ela, a casa, o dinheiro, e ela trai o marido, vive do dinheiro do amante. Ele precisa saber a verdade. Por favor, Dexter agarra a minha mão, dá-me tempo. Eu mesmo vou contar a ele, mas não agora. Não assim. Olho para ele, vejo o desespero nos seus olhos. Mas então me lembro das palavras do meu pai. Lembro-me de Bella no restaurante. Lembro-me das cartas da minha mãe. Desculpe, digo soltando a mão dele, mas ele precisa saber. Dexter vai embora às 2 da manhã. Não consigo dormir. Deito-me, olho para o teto, penso. Às 4 da manhã, levanto-me, sento-me ao computador. Abro o e-mail. Começo a escrever. Pai, disseste que era a última coisa que eu receberia de ti enquanto estivesses vivo. Então, aqui está a última coisa que receberás de mim, a verdade. A Bella está a trair o Dexter.
Ela está numa relação com o Wade Thurgate, um investidor imobiliário, há 8 meses. Ele paga as dívidas deles, incluindo o empréstimo do carro do Dexter. Eles encontram-se 2 vezes por semana quando o Dexter está no trabalho. Sei que não acreditarás em mim, nunca acreditas. Mas pergunta ao Dexter, vê os extratos bancários da Bella, verifica tu mesmo, querias uma filha perfeita. Aqui está ela, bonita, bem-sucedida e cheia de mentiras. Como querias, não vou mais atrapalhar-te a apagar-me das tuas memórias e da tua vida. Não me verás nem ouvirás mais. A tua filha, que nunca te deixaste amar. Charlotte, releio a carta 3 vezes. Depois clico em enviar. Fecho o portátil. Vou dormir. Desta vez adormeço rapidamente. No dia seguinte, às 9 da manhã, Bella liga. Olho para o ecrã do telefone, hesito, depois atendo. Alô? Sua cabra! Ela grita tão alto que afasto o telefone do ouvido. Sua cabra invejosa. Bom dia, Bella. O Dexter contou-me que sabe sobre o Wade, que estás a interferir no meu casamento, na minha vida. Quem te deu esse direito? O Dexter veio ter comigo, digo calmamente. Ele encontrou as tuas mensagens. Ele sabe tudo, Bella. E agora o meu pai também sabe. Silêncio. Depois. Tu contaste ao pai? Sim. Tu destruíste-me. A voz dela quebra-se entre o grito e o choro. Tu sempre tiveste inveja de mim, sempre quiseste ter o que eu tenho. A mãe amava-te, mas tu nunca conseguiste aceitar que o pai me escolhesse, que eu era a sua favorita. Eu não destruí nada, digo baixinho. Tu fizeste isso sozinha. Eu apenas mostrei a verdade. A verdade? Ela ri histericamente. Que verdade? Que me apaixonei por outro homem? Que o meu casamento é um erro? Esta é a minha vida, Charlotte. Não é tua. Não traíste apenas o Dexter, digo, sentindo algo frio a espalhar-se dentro de mim. Traíste a mãe que te pediu para cuidar de mim, prometeste-lhe e depois esqueceste. Traíste o teu pai que te deu tudo e traíste a ti própria, Bella. Porque no fundo sabes que tudo o que tens foi comprado, não foi merecido, foi comprado. Silêncio. Depois ela diz baixinho, perigosamente baixinho, vais arrepender-te disso. Ela desliga, coloco o telefone na mesa e olho para ele. As minhas mãos não tremem. Estou calma. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente calma. Os 2 dias seguintes são de silêncio. O meu pai não liga, Bella também não. Dexter envia uma mensagem de texto. Obrigado. Vou para a casa da minha irmã, noutra cidade. Preciso de pensar. Respondo. Boa sorte. O Garrett chega na quarta-feira à noite. Sentamo-nos na minha varanda, bebemos café, olhamos para a rua lá embaixo. Como te sentes? Pergunta ele. Não sei, admito. Parte de mim sente-se culpada. Eu destruí o casamento da Belle? Não, diz Garrett com firmeza. Ela destruiu-o sozinha. Tu apenas mostraste a verdade e aceleraste um pouco o processo. Na quinta-feira à noite, Rosalind liga. A sua voz está agitada. Charlotte, o teu pai vai reunir a família amanhã às 7 da noite na casa dele. Ele pediu-me para ir e ao Mervyn também disse que precisa de uma testemunha, porque pode reescrever o testamento se a Bella não contar a verdade. Ele quer que tu também estejas lá. O meu coração aperta. Eu não vou. Charlotte, eu prometi a mim mesma, interrompo. Prometi que não me intrometeria mais. O meu pai queria me excluir da vida dele? Que seja, não vou atrapalhar. Mas, Rosalind, por favor, só me conte depois o que aconteceu, tudo bem? Longa pausa. Tudo bem, querida, se você tem certeza. Tenho certeza. Na sexta-feira, às 7 da noite, estou em casa. Tento ver uma série, mas não consigo concentrar-me. Estou constantemente a olhar para o telemóvel, à espera. Às 8, a Rosalind liga. Charlotte! A voz dela treme. Meu Deus, querida, aqui foi horrível. Conta. Ela suspira, organiza os pensamentos. Quando cheguei, Bella, Dexter e Mervyn já estavam lá.
O teu pai estava sentado numa poltrona, parecia cinzento, velho. Havia uma pasta sobre a mesa à sua frente, extratos bancários, como ele disse mais tarde. Ele começou perguntando a Bella: é verdade o que Charlotte escreveu? Bella negou inicialmente. Disse que tu tinhas inventado tudo, que estavas com ciúmes dela, que querias destruir a vida dela. Dexter ficou em silêncio, olhando para o chão. Então, o teu pai jogou os extratos na mesa. Disse: eu verifiquei. Transferências de Wade Turgate. Todos os meses. 2, 3 mil. Durante 8 meses. Explica. Rosalind cala-se, ouço-a engolir saliva. Bella desmoronou-se. Começou a gritar. Disse: sim, estou a sair com o Wade, porque o Dexter não me pode dar o que eu mereço, porque estou cansada de viver na sombra do teu ideal de esposa morta. Ela gritou com o pai, Charlotte. Gritou que ele sempre a comparava com a mãe. Sempre quis que ela fosse perfeita. Que ela estava cansada de corresponder às expectativas dele. O que o pai disse? Ele chorou. Não alto, apenas lágrimas escorriam pelo seu rosto. E então ele disse: eu queria uma filha perfeita? Tens razão, eu queria, mas não assim. Não uma que traísse, mentisse, se vendesse por dinheiro. Bella gritou: tu querias uma filha perfeita? Aqui estou eu, bonita, segura e rica, e não és tu que me vais dizer como consegui o que queria. Fecha os olhos. Ouço Rosalind continuar. O teu pai levantou-se, aproximou-se da Bella, olhou para ela por um longo tempo e então disse: tu não me lembras a tua mãe, tu me lembras os meus próprios erros. Eu fiz de ti isso. Eu ensinei-te a valorizar o exterior acima do interior, o dinheiro acima da honra. E agora vejo o resultado. Ele saiu da sala, subiu para o seu quarto. Não voltou. E Bella? Ela arrumou as suas coisas e foi embora. Disse ao Dexter que ele era um inútil, que ela era melhor do que ele. O Dexter ficou simplesmente sentado. Não chorou, não gritou. Ficou simplesmente sentado, a olhar para o chão. Depois, também se foi embora. Disse ao Mervyn que ia para a casa da irmã, que precisava de tempo. A Rosalind cala-se. Ouço a sua respiração. Charlotte, o teu pai pediu-me para ficar depois que todos foram embora. Conversamos. Ele disse que se sentia culpado, que cometeu erros a vida toda, que perdeu as 2 filhas, uma por causa da sua indiferença, a outra por causa dos seus mimos. Ele perguntou se isso poderia ser consertado. Eu não sabia o que responder. Fico em silêncio. Não sei o que sentir. Culpa, triunfo, tristeza. Ele perguntou por ti, acrescenta Rosalind baixinho. Perguntou se estavas feliz, se estavas bem. Eu disse que eras forte, que estavas a dar conta do recado. Ele acenou com a cabeça e disse: ela sempre foi forte, como a mãe dela. Eu simplesmente não percebia isso. Conversamos mais alguns minutos, depois nos despedimos. Desligo o telefone e fico sentada na escuridão do meu apartamento. Lá fora, a cidade vive. Carros passam, pessoas voltam do trabalho, música toca em algum lugar. O meu telemóvel vibra. É uma mensagem do meu pai. A primeira em 2 semanas. Charlotte, desculpa. 2 palavras. Apenas 2 palavras. Olho para elas e sinto um aperto no peito. Parte de mim quer responder, dizer que está tudo bem, que eu o perdoo, mas não consigo. Ainda não consigo. Coloco o telemóvel com o ecrã virado para baixo. Vou perante a varanda. Respiro o ar frio da noite e penso: o que vai acontecer a seguir? Muita coisa mudou neste ano. Bella e Dexter separaram-se 3 meses depois daquela noite na casa do meu pai. Dexter mudou-se para Portland, para a casa da irmã. Arranjou emprego como gerente numa pequena fábrica que produz peças automotivas. Ele me enviou uma mensagem de texto há 1 mês. A vida é mais simples aqui. Menos dinheiro, mas mais honestidade. Obrigado pela verdade. Eu respondi: desejo-lhe felicidades. Bella se casou com Wade 5 meses após o divórcio. Foi uma cerimônia pequena, apenas com os mais próximos. Foi o que me contou Rosalind, que não foi convidada. O pai também não estava lá. Agora Bella está grávida, de 5 meses.
uma menina, pelo que ouvi. Eles moram na cobertura de Wade, no centro, no 23º andar, com janelas panorâmicas e vista para a cidade. Vi fotos no Instagram dela. Ela raramente publica agora, mas quando publica, tudo parece perfeito. Uma linda mulher grávida em vestidos de grife, um homem sorridente ao lado e interiores como os das revistas. Não nos comunicamos, nenhuma ligação, nenhuma mensagem neste ano. Às vezes penso, será que ela se arrepende de alguma coisa? Será que pensa em mim? Mas depois afasto esses pensamentos. Isso não é mais da minha conta. O meu pai reescreveu o testamento. Mervyn me ligou 2 meses depois daquele escândalo e disse: agora está tudo igual. A casa será vendida após a morte dele e o dinheiro será dividido ao meio. Ele queria que você soubesse. Agradeci, mas não senti alívio. O dinheiro não importa mais. O meu pai e Bella raramente se comunicam. Roslyn diz que ele liga para ela uma vez por mês, perguntando como está a gravidez. Ela responde de forma breve e formal. Ele não vai visitá-la. Ela não vai visitá-lo. E o facto de a sua primeira neta ser de um homem quase da sua idade, Rosalind diz que o pai não consegue aceitar isso. Estou com o Garrett há 6 meses. Oficialmente desde abril, quando ele me convidou para jantar e disse: quero que seja algo sério, não apenas um café depois do trabalho, um relacionamento de verdade. Eu concordei. Não moramos juntos. Ele no apartamento dele, eu no meu. Não temos pressa. O relacionamento deles é baseado na honestidade. Ambos sabemos o que é a dor e não queremos repetir os erros. Ele não me pressiona, não exige compromissos. Apenas está ao meu lado. E isso é a melhor coisa que já me aconteceu. Roslyn vendeu a sua casa em maio e mudou-se para um apartamento a 5 minutos a pé da minha casa. Pequeno, aconchegante, com uma varanda onde ela cultiva flores. Encontramo-nos todos os domingos para tomar café e, todo dia 15, vamos ao cemitério visitar o túmulo da minha mãe. A tua mãe não era perfeita, disse Roslyn há 1 mês, quando estávamos sentadas junto ao túmulo. Ela tinha os seus medos, as suas dúvidas, mas ela amava-vos aos dois, de maneiras diferentes, mas com a mesma intensidade. O trabalho, ele mudou. O Ralph me promoveu há 3 meses. Agora sou consultora sênior, com responsabilidade adicional pelo treinamento de novos funcionários. O salário aumentou $200, o que não é muito, mas é o suficiente para me sentir estável. O dia passa normalmente. Consultas, vendas, algumas reclamações de clientes insatisfeitos. E à noite, o meu pai liga. Pela primeira vez em 2 meses. Charlotte, a sua voz é cautelosa. Como estás? Normal. E tu? Também normal. Ouça, eu queria perguntar. Podemos nos encontrar para conversar? Eu hesito. Parte de mim quer recusar, mas a outra parte lembra as palavras da minha mãe na carta. Perdoe-os, não por eles, por si mesma. Tudo bem. Onde? No parque perto da antiga escola? Amanhã às 2 horas? Tudo bem, o parque parece menor do que eu me lembrava. O parque infantil onde brinquei há 30 anos ainda está aqui. Baloiços, escorregas, caixas de areia. O meu pai está sentado num banco perto do lago, a observar os patos. Aproximo-me e sento-me ao lado dele. Ele está velho, mais grisalho do que há 1 ano. O rosto está enrugado, as mãos tremem um pouco quando ele segura essa bengala. Uma nova que eu nunca tinha visto antes. Obrigado por ter vindo, diz ele. Tu querias conversar? Ele acena com a cabeça, fica em silêncio por um longo tempo. Depois, eu não te amava, Charlotte. Nunca, não como deveria. As suas palavras doem, mesmo que eu já soubesse disso. Ouvir isso em voz alta é diferente. Eu sempre quis um menino, continua ele, e insisti nisso. E quando tu nasceste, fiquei desapontado. Não disse isso à tua mãe, mas ela sabia. Ela sempre soube. E depois da Bella, os médicos disseram que não teríamos mais filhos. E eu nunca me permiti amar-te completamente, porque tu me lembravas do que eu não teria. Ele olha para mim
com os olhos úmidos. E a Bella, ela era mais fácil, sempre obediente, sempre fazia o que eu e a tua mãe queríamos. Ela não precisava do meu amor, precisava do meu orgulho, e eis onde tudo isso me levou. Ele ria amargamente. A Ana adorava vocês os dois. Pedia-me para amar vocês os dois igualmente, mas parece que um merda como eu não conseguiu nem mesmo cumprir essa tarefa. Fico sentada em silêncio, não sei o que dizer. Parte de mim quer abraçá-lo, dizer que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não estou a pedir que me perdoe, diz ele. Não mereço isso, mas queria que soubesse a verdade, toda a verdade. Ficamos sentados assim por muito tempo, 15, 20 minutos. Olhamos para os patos, para as crianças que brincam no parque. Finalmente digo: obrigada pela honestidade. Ele acena com a cabeça. Levantamo-nos e caminhamos até a saída do parque. Paramos perto do portão. Podemos conversar às vezes? Ele pergunta com cautela. Eu penso sobre isso. Podemos, discretamente, com cuidado, mas sem dinheiro, pai. Como você queria, não vou mais receber nenhum presente seu e não espero nenhum testamento ou dinheiro seu. Eu respeito a sua escolha naquela época e quero que você saiba que não dependo mais disso. Ele olha para mim, surpreso, depois acena com a cabeça. Eu entendo, Charlotte. Nós nos separamos em direções diferentes. Eu não me viro, apenas sigo em frente. À noite, Garrett liga. Como foi a reunião? Difícil, mas necessária. Quer que eu vá? Sim, por favor. 20 minutos depois, ele chega com comida chinesa e uma garrafa de vinho. Comemos, vemos um filme, quase não falamos, apenas ficamos juntos. Ao sair, digo: obrigada, por tudo. Ele sorri. Sempre. Às 11 vou parar para a cama. Olho o teto e penso no último ano. O projetor. Aquele 12º que mudou tudo. Não foi vingança, foi verdade. Destruiu o falso e abriu espaço para o real. Vou falar com Bella de novo? Provavelmente não. Ela e meu pai vão se aproximar? Difícil. Mas sei, não sou mais invisível. Sou Charlotte Cambridge, 30 anos. Existo, enfim, não à sombra da minha irmã, nem na decepção do meu pai, mas por mim. Seguimos em frente, separados, sem abraços nem reconciliações falsas. Às vezes esse é o final mais honesto. 12 segundos de coragem mudam tudo. O resto da vida serve para aceitar as consequências.